Deus nos abençoe ricamente por essa noite de quarta-feira, mais um estudo bíblico que nós começamos pela sua graça, pelo amor de Deus. Obrigado pela tua presença e é muito bom saber que nós estamos novamente estudando a palavra de Deus. E o nosso tema é discutindo relação. Vale a pena discutir, vale a pena termos essa discussão ou esse sentar, na mesa, ou na roda, e conversar, discutir, conversarmos as relações e não deixar que ela se torne uma pedra sobre pedra, e quando a gente olha, não enxergamos mais quem nós amamos, quem nós queremos que estivéssemos ao nosso lado. Muitas vezes ouvimos esse falar, se acaba se tornando até um ditado, mas é o do dia a dia. Não, o tempo cura. Não. Nós vamos juntando pedras. E quando a gente olha, a gente vai só ver as pedras que nós colocamos, as feridas que nós causamos, as feridas que foi causada em nós pelos outros. Mas quando nós sentamos e conversamos, discutimos as relações, o fato ocorrido, tudo se resolve. Não só também devemos sentar para conversarmos sobre problemas, dificuldades, mas devemos também discutir as relações do futuro, com o cônjuge, na família, há de comprar, há de não comprar, há de viajar, há de não viajar. Então essas relações também é gostosa de sentarmos e olharmos a foto do passado, a foto que nós tiramos, e ali é tão gostoso e o tempo passa tão rápido, e quando a gente olha já está passando a hora de dormir às vezes, ou de ir embora da casa do irmão, da mãe, ou do parente, ou do vizinho, do amigo que fomos visitar, e ele vai mostrando essas coisas aradas, Mas é um prazer, um prazer novamente estudarmos a palavra. Abra sua Bíblia em João 13, nós vamos fazer a leitura, ela é longa, do nosso estudo. Já vamos fazer antes da nossa oração, vamos fazer a adoração através de João 13, Nós vamos ler até o versículo 10, até 11, e depois até o versículo 20 na nosso estudo. Jesus lava os pés ao discípulo. Então, o nosso texto básico hoje será essa. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo esse que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Levantou-se da ceia, tirou vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavarás os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca lavarás os meus pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também lava as mãos e a cabeça. Vou dar um banho inteiro, Esse é o Pedro de sempre. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Vamos orar, querido. Agradecer a Deus, louvar a Deus por esse Deus vir até nós, encarnando-se como Deus Emanuel, Deus conosco, se humilhando, se esvaziando da sua glória e se revelando e dando uma atitude de humildade.
Ele chama a sua igreja, chama as pessoas que o quer o servir como Senhor, como servo desse Senhor, a ser humilde também. O reino dos céus, querido, é humildade. Então, nessa noite, nós queremos louvar esse Deus. Um Deus humilde, se esvaziou da sua glória, mas não deixou de sua glória. Não deixou de ser exaltado, porque nós que estamos aqui para exaltar esse nome. A nossa vida, dia a dia, estamos aqui para louvar, dizer quem Ele é. Ele não é um homem que passou simplesmente aqui nessa terra. Ele é Deus. Deus se encarnou, habitou entre nós, mas voltou para o seu trono. Apocalipse capítulo 4. Quando Deus leva João vê um homem sentado, ou como um filho, o filho de Deus sentado no trono. Ele viu Deus na pessoa do filho do Cordeiro, aonde que Deus vai revelar os selos, as trombetas, as taças para João, e hoje está revelado para nós entendermos o que temos passado, o que nós passaremos, o que nossos irmãos passaram e o que nossos filhos passarão. Novas gerações passarão, enquanto Deus não vier, quanto Deus em Jesus, na pessoa da segunda pessoa, do Filho, Jesus Cristo, não voltar para buscar os seus. É nesse sentido que queremos nessa noite exaltar esse Deus. Um Deus se humilhou, se esvaziou, mas Ele é Deus eterno, é um Deus todo-poderoso. Vamos orar, agradecer a Deus, colocar também todos que necessitam da presença, principalmente nosso país, nosso mundo, nosso país, nosso estado do Paraná, que aumentou, aí os casos do Covid. Que Deus esteja aí tendo misericórdia e que nós possamos, cada dia mais aí buscar o cuidado que devemos. Vamos orar? Senhor, nós louvamos a Ti, damos graça e suplicamos a Tua rica bênção. Leva-nos, Pai, a cada dia mais próximo do Senhor. Que a nossa oração, nossa adoração possa chegar ao Teu altar como aroma suave e agradável, Pai. Nos purifica, nos perdoe de nossas ofensas contra o Senhor, contra nossos próximos, contra aqueles que muitas vezes amamos e convivemos, ó Pai. Erramos constante, mas que o Senhor esteja nos lavando, nos dando condições de chegarmos diante do Senhor, com a nossa adoração, nosso louvor, também suplicando o discernimento do Teu Espírito Santo para essa noite, Pai, essa palavra e podermos pôr ela na prática, ó Pai. Ajude-nos, Pai, como igreja, a nos humilharmos cada dia mais, obedecendo a Tua palavra, obedecendo os Seus mandamentos, que eles não sejam esquecidos em nossos corações, porque a hora é que nós guardamos a Tua palavra, mas não guardar ela em lugar que a gente jamais possa esconder, achá-la, Pai. E assim, esses mandamentos do Senhor vão se esquecendo, sendo esquecidos por nós. Ajude-nos, Pai, a lembrar, a guardar as Tuas palavras, para nós não pecarmos contra Ti. Olhe também aqueles que necessitam da Tua graça, do Teu conforto, da Tua paz, da esperança, de uma esperança. E essa esperança é somente em Ti. Aquele que necessita, ó Pai, sair do leito, de uma cura, de um tratamento, que o Senhor esteja assistindo às suas vidas, assistindo às suas orações durante as noites, às vezes que não consegue dormir. Afofe esses leitos. Aqueles que estão, ó Pai, em luto, também o Senhor esteja trazendo paz, trazendo refrigério nesse tempo de luto, nesse tempo de separação, nesse tempo de adaptação novamente, ó Pai. É só a Tua graça que pode nos trazer, ó Pai, condições de trilharmos essa jornada. E vencemos porque o Senhor está conosco. Obrigado, porque o Senhor é um Deus presente. É um Deus que sempre está conosco,
sempre tem ouvido as nossas orações, sempre tem, ó Pai, descido até nós. O Senhor tem inclinado os seus ouvidos, como o salmista fala, inclina o teu ouvido, escute nossas orações, também escute o nosso louvor, nossos agradecimentos. Obrigado pela vida, pelo alimento, por poder novamente estar estudando a tua palavra. Obrigado por Deus. Amém. Querido, assim que nós possamos continuar nossa leitura de João, capítulo 13, né? Agora do versículo 12 ao versículo 20. Uma lição de humildade, onde que Jesus agora vai explicar, né, essa passagem onde Jesus lava os pés do discípulo. Ele vai deixar mais claro agora, tá? Do versículo 12 ao versículo 20, onde nossa lição hoje é grandeza e humildade, tá? Então nós vamos trabalhar nesse lado da discussão, discutindo a relação da grandeza e humildade, tá? João 13, 12 agora. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhe: compreendei o que vos fiz? Vós me chamais, chamais o mestre e o Senhor, e dizeis: bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurado, feliz sois se as praticardes. Não falo a respeito de todo vós, pois eu conheço aquele que escolhi. Antes, para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. O mesmo termo, né, que ele se apresentou a Moisés na sarça ardente, né? Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos, damos graça e suplicamos ao Teu Espírito Santo, traz clareza através desse estudo, que esse tema nós colocamos, grandeza e humildade, que nós possamos aprender, Pai, segundo a Tua palavra. O exemplo vem do Senhor. Assim que nós possamos, como servos, como discípulos, como igreja, andar nos teus passos. Diante desse mundo que tem contra as pessoas para ser grande, ser rico, ser isso, ser aquilo. Ajude a tua igreja a não olhar, a não tentar, a ser tentado por essas coisas, mas sim prosseguir olhando para o alvo, o autor da consumação da nossa fé, da nossa vida, da porta da celestial, que se abrirá somente em Cristo Jesus. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. João 13, de 1 a 20, né? Nós lemos todo esse texto, tá? Grandeza e humildade. Então, palavras pode ser poderosa, ou pode, né, valer pouca coisa. Depende do que você vai dizer, o que você vai afirmar, né? Então, o que decide é seu efeito, né? Então, a palavra pode ser algo poderoso, como pode ser também algo a pessoa simplesmente escuta, né? E nada vai valer. Mas lá na frente, talvez a outra pessoa fala a mesma coisa, a mesmíssima coisa, né? Ponto, e a pessoa vai despertar. Então, talvez não é que a tua palavra ou aquele momento não houve um ensinamento, não houve um modo de dizer, mas lá na frente a pessoa talvez estava mais disposto, né, para ouvir e compreender, ou talvez estava passando por dificuldade. Então, tantas coisas que às vezes ajuda a gente a aprender.
como a gente vai lendo a palavra e às vezes passa por um versículo e fala, nossa, eu nunca li isso, como que... Não, você já leu a Bíblia aí 10, 20 vezes, ponta a ponta, não sei, se você nunca leu, comece, tá? 4 versículos por dia, 4 capítulos, né? Melhor dizendo, por dia, você vai conseguir ler a Bíblia no ano, tá bom? Então a teologia também pode ser poderosa, como também não. A teologia é o estudo de Deus. Então ele pode ser algo poderoso na nossa vida, como algo... A grande questão é como eu vou estudar a palavra de Deus, como eu vou buscar o conhecimento, aonde, qual a fonte, quem é a pessoa que você está, né, buscando, orientando nela, qual que é o teu mentor espiritual. Ah, então o pastor não tem... Não, nós temos nossos mentores espirituais, né? Então eu tenho que saber com quem eu estou buscando. Então se você está, né, o teu mentor está te levando, você vai saber o outro mentor também, então é a mesma linha, é o mesmo pensar, tá? Algumas diferenças, mas você tem que conhecer esse mentor espiritual, a vida dele, tá? Então o que torna correto o pensamento sobre Deus é a sua procedência bíblica. Então o seu mentor bíblico, né, espiritual, é um mentor que a procedência dele vem da Bíblia. Ele busca conhecimento na Bíblia ou ele busca filosofias? Então o conhecimento dele, o ensino dele é mais filosofia, mais ditado, mais isso, mais colocação dele. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, o achismo, querido, biblicamente não cabe. Ou Deus fala através do Espírito Santo. Então no Velho Testamento, quando o profeta ia falar, ele falava o Senhor, oráculo, né? Então ele está falando, o profeta era a boca de Deus para falar para o povo. Então o Senhor disse, aí ele falava o que o Senhor tinha passado para ele, tá? Então a vida que emerge aí dele é esse sentido desse pensamento, desse procedimento bíblico do teu mentor espiritual. Então essa é uma das lições mais difíceis da vida cristã, querido. Tá? É o aprofundamento da Escritura, né, dia após dia. E hoje nós vamos ver aí, ou veremos a importância da prática cristã que serve e alivia os outros, querido. Tá? Então a prática cristã que nos leva a servir, como também esse ato de servir vai levar alívio os outros, a outras pessoas. Isso é gostoso. Quando nós passamos por dificuldade e alguém vem e te serve, querido, e traz alívio para a sua alma, para o seu coração, para a sua vida, para a sua família, você olha e diz, da onde surgiu? Né? Alguns colocam, da onde surgiu esse anjo? É Deus usando pessoas pecadoras, miseráveis, como você, como eu, como nós, para engrandecer unicamente a Ele. Primeiro ponto nosso dentro dessa é pensar, querido, grandeza e humildade, grandeza no reino de Deus, querido. Tá? Então a grandeza no reino de Deus primeiro. Então é algo normal, querido. Infelizmente aí vê pessoas, né, lutando por posições na empresa, no seu trabalho, na escola, na família, na igreja. Não, eu não quero ser diácono, eu quero ser presbítero. Ah, presbítero não, eu quero ser pastor. Ah não, o grupo do louvor, se eu cantar é melhor do que o data show. Não, se eu for para bateria, as pessoas, guitarra. Então são posições que as pessoas querem, cargos públicos, né? Então ele quer subir na sociedade sem se importar com as consequências, querido. Não é questão de você tem chamado, você tem potencial de subir no cargo público, ou você vai, né, ministrar no louvor, ser obreiro, ser presbítero, não, isso está tranquilo, você é diácono, de repente você está no lugar errado.
um chamado para ser presbítero. Amém por isso. Não, você não subiu de cargo. Você estava na posição errada. Ou de repente você está no banquinho sentado lá e a liderança da igreja percebe, o Espírito Santo leva a liderança a ver que você tem capacidade para, ou chamado, melhor dizendo, para o diácono, para presbítero, ou para ser diácono, servir. Então, vemos, infelizmente, nesse sentido de não se importar com as consequências. Eu quero subir, eu vou subir, e quem estiver na minha frente, eu vou amassar. E essas atitudes que nos mostram duas realidades ocultas do coração do homem. Primeira, mostra a insatisfação de estar ali e servir grandemente a Deus. Primeira coisa que eu faço no meu dia a dia, no meu serviço, no meu trabalho, na educação do meu filho, no ato de cuidar da minha esposa, no ato de cuidar da minha família, no ato de pegar um papelzinho na rua, no ato de não jogar lixo na rua, eu estou satisfeito, porque eu estou fazendo para Deus. Segunda realidade que mostra no coração do homem é mostrar o seu caráter. Atitude, querido. Essas atitudes ou atitudes que nós temos nos mostram o nosso caráter. O caráter é a base de tudo. Quando a pessoa fala você é um mau caráter, você pode ter certeza, a tua vida está um caco. Talvez você não pode ser mau caráter em uma área da tua vida, mas se ela pegou no calcanhar, alguém pegou no teu calcanhar em uma área, você vai ter que lutar muito, querido. Porque a pessoa mostrou que você é um traste, ou nós somos um traste nessa área. Nós não temos palavra, nós não temos direito, nós não temos condições de falar nada sobre essa área. E isso vai refletir, querido, nas demais áreas também. Então, a pessoa falou que você é isso, mas na outras áreas, talvez é igual um jogo de dominó. Você coloca as pecinhas e derruba uma. Não tem mais como você parar isso. Tá? Então, você tem que correr. Agora, nós temos que correr. A pessoa que se mostrou esse mau caráter, mostrou essa deficiência no caráter, ela tem que correr para chegar num ponto e sabe com quem? Só Deus, querido. Porque você nunca vai chegar na outra peça. Você está atrasado. Mudar isso. E com muita força de vontade nossa. Tá? Então são buscas, querido, como correr atrás de vento. Vemos essas pessoas, milhares de pessoas correndo, como corre atrás do vento, como Salomão diz. São vaidade sobre vaidade, é correr atrás do você nunca consegue pegar. Tiago e João, querido, aqui nessa peleja, aprenderam importante lição, querido, quando disputava um lugar no reino de Deus. Aqui no nosso texto, Pedro, mas se a gente for para Marcos 10, 35, querido, nós vamos ver que Tiago e João agora está diante de Deus, e brigando, discutindo ou pedindo os filhos de Zebedeu, um lugar à direita e à esquerda de Jesus quando chegar no céu. Ele não está entendendo, ele não sabe o que está pedindo. Mas ele quer estar sentado à direita e à esquerda, tanto Tiago como João. Esse é o pedido desses dois discípulos, E Jesus vai trabalhar em relação a isso, e eles vão entender e vão ter uma grande lição sobre isso. Enquanto esses dois discípulos que buscavam essa posição no reino do Mestre, dentro de uma visão errada que os judeus tinham com a vinda do Messias, que se você lembrar que os judeus esperavam um Messias político, um Messias guerreiro, um Messias que iria na frente, destruiria toda Roma,
né? Pilatos, César, Herodes venceria, mas vemos Jesus, filho de carpinteiro, um homem simples, não poder nenhum, não político como ele esperava, né? Então Pedro e João, Tiago e João está tendo esse ato que ele tem a visão ainda errada. Era uma vinda poderosa, terrena. Então eles esperavam um rei, né, um Messias poderoso nesse terreno, né, aqui na terra, enquanto o próprio Cristo diz para Pilatos em João 18:36, o meu reino não é desse mundo. Então, da forma que Cristo vem, como Filipenses vem trabalhando, ele esvaziou da sua glória, né, ele não, o reino dele não é nessa terra. Isso tudo aqui é o que ele reina, é o que ele domina, que ele é o governo dele. O reino dele é lá no céu. De lá ele reina tudo, até o universo que nós não conhecemos, gigantesco, maravilhoso, né? Então o caminho para a grandeza no reino, querido, de Cristo é a humildade. É expressado no serviço. Se tem fé, você diz que tem fé, então mostra as tuas obras. Não, eu tenho obras, então mostra a tua fé. Humildade, querido. Você tem fé, você é humilde para boas obras. Se você tem obras, você é humilde para a fé, porque a fé não é tua, não é minha, é Deus nos deu. E esse caminho que os filhos de Deus, querido, são chamados a andar é para exaltar e glorificar unicamente a Deus, vivendo humildemente como Cristo viveu nessa terra. Não é para nossa grandeza. Enquanto que o mundo chama e mostra o seu caminho para a grandeza, querido, egoisticamente, como estamos querendo subir, né, sem se importar, é esse que o mundo chama, é esse que o mundo mostra para essas pessoas subirem, apenas se importando consigo mesmo. Se eu vou chegar no topo, né, na empresa ou nisso, eu comecei um comercinho, mas eu vou fazer de tudo para ser o grande mercado, grande loja na cidade, e eu vou quebrar tudo, não importa. É isso que o mundo oferece para as pessoas. E muitas vezes essas pessoas estão se vendendo a alma, perdendo a família, perdendo isso, perdendo aquilo. Sim, não importa, né? Uma coisa é que antigamente um nome era muito honrado. Hoje, modo de dizer, mas há algum tempo já, nome hoje, CPF, ficou sujo, lá não importa, 5 anos, 10 anos, 30 anos, né? O importante é o que eu tenho, né? O que eu tenho. O nome vai para o lixo, mas a pessoa é reconhecida pelo poder dele, não porque ele é. Ele é um fulano X, um todo. Então, nossos pais, nossos avós tinham bigode. O que eles falavam, ele honrava, porque eles tinham nome. Hoje, essa geração estão se perdendo e não estão nem ligando, né? Então, quando servimos uns aos outros, ajudamos de forma prática uns aos outros a carregar o que? A cruz, ao seu fardo. O seu fardo vai se tornar mais leve. Atos 16, de 1 a 3, versículo 1 e versículo 3, as viúvas do helenistas, né, estavam aí sendo esquecidas na distribuição diária da igreja ali, né, e escolheu, né, dentre eles ali 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Não é qualquer homem, homens de boa reputação, homens que iriam fazer o papel normalmente, tranquilamente, não pessoas que iriam desviar verbas, pessoas que iriam roubar, aproveitar. Entenda. Então, não é porque está dentro da igreja que não há pessoas de mau caráter, pessoas que não é de boa reputação.
Então, os apóstolos diz para eles o seguinte: acho entre vocês, dentro da igreja, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria. Então essa pessoa não pode ser uma pessoa ladrona. Ou aquele, ou Jesus falou, ensinou lá atrás, aquele que roubava, não rouba mais. Então esse ensinamento de Jesus está no coração dessa pessoa. E ele, porque ele está cheio do Espírito Santo, ele é a cara do Espírito Santo e tem sabedoria. Não é inteligente, é sábio. E o temor do Senhor é sabedoria, né? É o princípio da sabedoria. Então, aos quais encarregaram desse serviço. Então, esses homens. E foi chamado de diáconos. Aquele que serviria a igreja, prestando serviço às viúvas, tá? Se o compromisso da igreja, querido, professo, né? Da igreja professo com Jesus não a levar a sua semelhança em suas ações, querido, ela está zombando do seu Senhor e não o representará para o mundo, querido. Ou essa igreja professa que Jesus, né, como Jesus ali, o seu Senhor, mas não fazer essas caridades, não fazer as suas ações, não fazer o seu papel, ela está zombando da presença do seu Senhor. Ela está dizendo que ela serve esse Senhor, mas está zombando dele, que na realidade não serve. Jesus, nos últimos dias do seu ministério público, chama o seu discípulo e ensina algo muito importante para o seu servo do seu reino, querido. Primeira coisa é o caráter e ações, querido, do servo. Primeira coisa que Jesus vai trabalhar é o caráter e ações do seu servo, né? Do servo. Jesus ensina o que? Segui-lo. Então é dessa maneira. Não é segundo o teu mentor espiritual, não é segundo a igreja, segundo isso aqui. Não, eu vou ensinar. Como? A palavra de Deus. Ele ensinou os discípulos escreveram a palavra de Deus, e a Bíblia hoje é a palavra de Deus, onde nós entendemos como Deus quer que nós andamos. Então Pedro, diante desse ensinamento, até se ofende. Versículo 5 que nós acabamos de ler, né? Depois disso, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-los com a toalha com que estava cingido. A atitude de Pedro, que diante da ação do seu mestre, foi o versículo 6 e o versículo 8. Senhor, tu me lavas os pés? É uma pergunta, né? O Senhor vai me lavar? Nunca me lavarás os pés. Pode esquecer. O Senhor é o mestre, o Senhor é o Senhor, né? Tu é o Senhor. Não, meus pés o Senhor não lava. Então aqui temos que entender que esse serviço de lavar os pés ali era do servo. O seu senhor chegava na casa e o servo tirava a sandália na época, né? Seria hoje o nosso sapato. Pensa você chegando com esse pé suado, cansado, né? Ele tirando a sandália, tirando a bota, tirando a tua meia e lavando, derramando ali a água e lavando esse pé. Pedro olha para ele e fala: não, de maneira alguma, meu pé está, né? E o Senhor não vai colocar suas mãos, ou eu não vou deixar o meu baixar até a mim. Então, por isso que Pedro teve essa reação diante do mestre, de jeito e maneira, não pode, não tem como. Então, para Pedro, como seu mestre, o Messias lavaria os seus pés de maneira, né? Era algo incompreensível na cabeça de Pedro. Talvez para nós hoje não tem como pensar como judeus, né? Porque hoje você não tem um empregado, né? Um secretário ali para lavar os teus pés. Você tem para limpar a tua casa, teu escritório, tudo, alguma coisa assim, mas não nossos pés, né? Então, o exemplo dessa realidade em nossos dias seria um empresário milionário, né? Que derruba um café, um copinho de café no chão, ter a compreensão de limpar o chão.
e não deixar a faxineira ali, a secretária limpar. Mas vai ali, pega um paninho, pega um papelzinho e limpa. É possível isso? Isso daria o quê? Reportar na mídia mundial. Fulano tal fez tal coisa, olha só. Isso é anormal para nós hoje. Isso não existe dentro dessa classe poderosa. O que Jesus fez, ou sendo o próprio Deus, o Criador de tudo, se ajoelha, se prostra e lava aqueles pés dos 12 discípulos. E mais, sendo um o traidor. E ele sabia, porque Deus é onisciente, lavou o pé, iria trair logo, logo. Mas pouco tempo, esse Iscariote estaria traindo aquele que estaria lavando os seus pés. O que Jesus quer que os seus discípulos entendam antes da sua morte, querido? O que nós podemos olhar aqui e ver isso? O chamado para o reino celestial, querido, são humildes como. Se você foi chamado para esse reino celestial, a sua vida é de humildade. Você não pode ter uma vida regalada, uma vida melhor, regalada, uma vida boa, não tem nada a ver com isso. Mas sabendo que é humildade diante do seu Senhor. Tudo que você tem, tudo que eu tenho, tudo que nós temos é para servir. Jesus lhe dá instruções que os ajudarão a transformar o mundo. Não é transformar minha vida só, transformar a sua vida, mas transformaria o mundo. Se o próprio Deus fez isso, então a igreja estará fazendo isso como? Servindo, indo às pessoas para servir. Mas isso, querido, foi de modo surpreendente por meio de palavras e de ações que Jesus fez, né? E agora chama os seus discípulos para fazer. Não só na palavra, como nós falamos aqui, Tiago. Você tem obras, então mostra a tua fé. Você tem fé, mostra a tua obra, ou palavra e ações. Você vai falar a sua fé, o evangelho e a ação, que é as tuas boas obras. Para quê? E para onde tudo? Cristo. A mensagem, o evangelho aponta para Cristo. A sua obra aponta para onde? Fora? Não, aponta para Cristo também. Ambos Cristo Jesus. Então, isso que Cristo quer que a sua igreja viva hoje, por meio de palavras, por meio de ações, ou seja, atitude como o Senhor fez. Atitude que muda esse mundo, que muda a tua cidade, tua área, tua baia, né? Que as pessoas vezes trabalham, não na nossa aqui, mas algumas pessoas trabalha e é chamado de baia, a pessoa fica ali preso de... Então Jesus nos seus últimos, no seu ministério público, ensina algo muito importante para ser servo desse reino. Segunda coisa, além do caráter e ações, circunstâncias não são determinantes. Circunstâncias não são determinantes. Então as circunstâncias eram terríveis, querido. Jesus sabia que a hora de morrer havia chegado, estava cada vez mais próxima, e a ira de um Deus santo e justo, né? Justo Deus, cairia sobre ele em breve. Então toda a ira desse Deus, o Deus Pai que enviou o seu Filho, ele viria, mandaria a ira dele sobre o seu filho na cruz do Calvário para comprar todo aquele, falando, todo aquilo que o Pai me deu, não vou perder. Então Cristo, o Pai o deu. Quem? Só aquele quando o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho dele, né? Então, o que é que Jesus faz? O que Jesus faz ali? Jesus serve lavando os pés dos seus discípulos.
com uma toalha e uma bacia de água ali, né? Jesus começa a lavar os pés. Versículo 5. Tá? Ele faz aos seus discípulos o que deveria ter feito por ele. O que o discípulo deveria fazer ao seu mestre, lavar o pé dele. Ou o evangelho, quando chega no coração do homem, ele vira do avesso. Quando o evangelho chega numa sociedade, num país, ele vira tudo do avesso. A cultura é transformada. É isso que muitas vezes a FUNAI bate de frente com o evangelho pregado, quando o protestantismo, quando os obreiros chegam, evangelho que muda a tradição. Não, ele vai ser índio. O evangelho não muda, o evangelho chega uma sociedade, um bairro que é só de drogas, de morte, de prostituição, uma casa de prostituição é transformada, essas mulheres mudam e esses homens mudam. Uma nação corrupta acaba se tornando uma nação de Deus, uma nação que idólatra, busca idolatria, se torna uma nação que venera, que adora, que é o mesmo termo, adora unicamente a Deus. Então, quando nossas circunstâncias, circunstâncias são difíceis, servir outra pessoa parece um ato milagroso, mas foi isso que Jesus fez, e o Senhor quer que façamos o mesmo. É algo milagroso mesmo de servir ao outro, porque se Deus não transformasse a nossa vida, que é totalmente corrupta, destruída, depravada, nós não conseguiríamos fazer nada para o nosso próximo, quanto mais para Deus. Então nunca devemos subestimar que uma pessoa faz para outra, porque é um sinal de que a graça de Deus está operando naquela vida. Jamais subestimar esse serviço, porque a graça de Deus está ali trabalhando. Quando falamos de serviço humilde, é quando tem o foco para a glória de Deus. Quando é invertido isso, o homem faz só para mostrar, né? Dá bilhões, dá milhões, dá isso, né? Vemos aí doações no final de ano, não sei o quê. Não, você não precisa mostrar o teu nome. Ajuda as crianças. Vai lá, faz casa, mas não leva a mídia. Para quê? Fazer a tua empresa crescer mais, fazer você, o teu nome engrandecer, ou mesmo ajudar um próximo, empurrar um carro, sair, eu empurrei. Não precisa. Tá? Esse serviço humilde é aquele que você engrandece, e as pessoas veem e falam: eu quero ser como você, porque você tem algo diferente. Aí nós entendemos, Gálatas, Efésios capítulo 5, diz que nós devemos sermos semelhantes a Cristo Jesus. É isso que nós fazemos, é isso que a igreja foi chamada. João 3,30 diz: convém que ele cresça e eu diminua. Tudo que eu faço é para engrandecer esse Deus, e que cada vez mais nós diminuímos. Nós somos vermes, nós não servimos. Se a graça de Deus não tivesse alcançado, ou se não alcançar nós, para nada servimos. Se a graça de Deus não nos transformar. Jesus, nos últimos dias do seu ministério público, chama o seu discípulo e ensina algo muito valioso, muito importante para ser servo desse reino. Tá? Primeiro, caráter e ações, né, do servo. Segundo, circunstância não. Terceiro, merecimento não é determinante. Não é determinante. Em meio à sua maior crise, querido, Jesus serve aqueles que não merecem.
não crise de identidade, tá? Mas uma crise ali da morte, tá? Judas logo traía, logo Judas estava traindo, Pedro negaria, os outros 10 discípulos usariam lavado que o Senhor estava lavando para correr de medo. Os pés que o próprio Senhor lavou, agora eles estão sendo lavados, empoeirados o ato de fugir. Estava com medo, porque o seu Senhor foi entregue, o seu Senhor seria morto, seria ali crucificado. Mas mesmo assim, o Senhor se ajoelha e o serviu. Ele não olha, ele não está olhando, mas ele está fazendo algo que mudaria essas pessoas. Ele mudaria totalmente o caráter, a vida dessa pessoa, deles, porque a graça dele cairia sobre essas pessoas. Não seria uma mudança de condutas, mas uma mudança de vida, de morte espiritual para morte, para vida eterna. Então a tentação de usar minha circunstância como desculpa para evitar evitar o serviço é grande. Não é verdade? A tentação de usar circunstância, eu estou muito ocupado, não tenho tempo, não dá tempo para servir, não dá tempo para ajudar. Também é grande a tentação de avaliar alguém e decidir que não vale a pena servir, achar que ele não merece ou saber valorizar a sua ajuda. Se eu ajudar essa pessoa, ele não vai me... Ou fulano não vale a água que bebe. O que eu vou perder tempo com ele? Assim que a gente faz, ou balança que nós temos. Parece que é a balança mais correta. Quem faz você querer desistir, querido? Primeira pergunta que nós devemos fazer. Quem faz você, nós, querer desistir? O Espírito Santo? Maneira alguma. Você pode dizer, então, o diabo? Pode ser. Mas a primeira coisa que eu tenho que decidir responder é eu próprio. Está dentro do meu coração. Mesmo que eu possa ter nascido de novo, o mal habita dentro de mim. Quem poderá tirar esse corpo, Paulo diz, esse mal dentro de mim? Só quando Cristo voltar. Segundo, quem abusou da sua cota de compaixão? Da sua cota de compaixão. Fulano. Então a minha cota foi final, acabou. Mas Cristo, eu abusei da compaixão de Cristo. E quando eu peco, ainda eu olho e falo, minha compaixão está na luz, mas ainda eu acabo pecando. Você acaba pecando. Por quê? Eu posso olhar e falar, minha cota para aquela pessoa está esgotada, a minha compaixão. Balança, querido, dentro de nós. Porque ainda quando estavam longe dele, querido, longe de Deus, morto espiritual, no amor incondicional, Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores, miseráveis, mesmo assim ele morreu por nós. Do mesmo modo que fez por nós, Jesus quer que sirvamos, querido, a essas pessoas também, incondicionalmente. Não há cotas, não há limites. Pense em uma, querido, ou mais pessoas que mais tiveram impacto positivo na sua vida. Pensa em uma pessoa, duas, até pode ser mais. O impacto positivo dessa pessoa foi gigantesco na sua vida. Será que a humildade e serviço dela não foram, querido,
em grande parte desse impacto responsável pela influência em sua vida? Será que não foi a pessoa humilde, essa humildade dela, aquele serviço dela, esse carinho, não foi o responsável pela influência em sua vida? Você imagina uma pessoa arrogante, uma pessoa que não sabe servir, não quer servir, melhor dizendo, né? Que impacto essa pessoa teve? Positivo? Não foi. Não foi, foi negativo. Talvez acabou com a sua vida, acabou com esse momento, né? E tem atrapalhado você. Mas eu tenho que olhar positivamente, que nós estamos aqui, ó, humildade. Então, por que não podemos ser igual? Ela, a graça trabalhada e nela, e ela está transmitindo a graça de Deus que trabalhou na vida dela. E assim que nós possamos olhar e levar essa graça. Então, essas duas qualidades que nos pegam de surpresa e nos fazem querer tratar as outras pessoas da mesma forma que a graça de Cristo na cruz do Calvário nos alcançou. Quer que seja grande o reino celestial, precisa, se nós queremos ser grande no reino do céu, que é o celestial, precisamos passar primeiramente pela escola da humildade. Ou seja, ninguém é grande no reino, somos todos iguais. Porque quando eu faço as obras de Deus, cumpro os mandamentos de Deus, eu obedeço a Deus, Deus está me quebrantando, está quebrantando o meu irmão, está quebrantando o outro, sendo assim, todos nós somos iguais. Então, aquele pedido de Pedro e João não cabe no reino celeste. Se você acha ou pensa que vai ser isso ou aquilo, não, querido. Se você é pai ou mãe, como você trata o seu filho mais velho? Como você trata o mais novo? Igual. Talvez não questão de responsabilidade, mas amor, carinho, compaixão. Igual, querido. Você pode ter 10, 20, 30 filhos. Talvez o mais do mais novo e não entende que o novo bebê tem que você ter mais tempo com ele. Aquele que está começando a andar, você tem que ter mais tempo. E o mais velho, às vezes, não entende e começa a cobrar do pai e da mãe algo que não é real. Ele está querendo algo que a mãe está dando, amor, mas de uma forma talvez dele ser mais velho, mais grande, maior, né? Então, contrapartida disso tudo, o desejo desse reino jaz maligno agora, ou a pessoa grande desse reino, maligno desse mundo, são os que têm mais. Então, quando a gente olha para esse mundo, o grande são os que têm mais. E nós não estamos falando questão de riqueza, tá? Mas daquele que é soberbo e não se importa com ninguém. Então, o grande do mundo, aquele que é o fulano, aquele que tiver que passar ou passar por cima da lei, ele vai passar e você vai ter que pagar o pato. E quando olha para alguém em favor, querido, é para engrandecer a si próprio. Ele não está se preocupando com isso ou aquilo, mas sim, ele faz isso, aquilo, mas no imposto de renda ele desconta tudo. Ele não está dando, simplesmente ele está tirando de um lugar e pondo para o outro. Então, ainda que aí, em segundo lugar, estamos vendo a importância da prática da vida cristã, ou prática cristã que serve a aliviar os outros. Segunda coisa, primeira coisa nós falamos a grandeza no reino, agora a grandeza no servir do servo maior. Então, a grandeza do servo maior, de Jesus, tá? Então, essa grandeza aí. Agora chegamos à parte mais maravilhosa
história que nós podemos. Primeiro, lembra-se, Jesus sabia quem ele era, estava ciente de sua vontade, né? A vontade do Pai. Versículo 1: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai. Então ele sabia muito bem. Segundo, sabia que era o Rei do Universo. Versículo 3, né? Sabendo que esse o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Ele é o Rei desse universo, que era Deus. João 1:1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Não devia nada a ninguém. Por quê? Gênesis 1:1. No princípio Deus criou o céu e a terra. O que ele estava devendo para quem? Ninguém. Não estava devendo para o mercadinho da esquina. Aí ele foi lá e criou um universo, né? Então, era autossuficiente e não precisava de ninguém. Salmo 139. Mesmo assim, decidiu o quê? Se humilhar e lavar os pés do seu discípulo. Filipenses 2. Esvaziou da sua glória, tornou como um de nós. Filipenses capítulo 2, que lê lá para você ver como que é a humildade do seu Senhor, desse Deus. Então esse maravilhoso, tá, seria superado apenas pela humilhação que suportou na cruz. Então esse maravilhoso seria o quê? Superado apenas pela humilhação que suportou na cruz. Ali sim, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte de cruz. Filipenses 2, versículo 8. Para a nossa cultura, o objetivo principal na vida é subir a escala da autorrealização. É o que nós vivemos. É essa cultura pregada, impregnada no ser humano. Tá? O objetivo principal do ser humano, principal de muitas famílias levantarem, começar segunda-feira, no dia de trabalho, é o que? Subir a escada de autorrealização. Esse ano nós realizamos X. Ano que vem nós realizamos X. Nós não conseguimos, perdemos o ano. Será? Para esse mundo, sim. Para essa cultura, sim. Isso que fica evidente quando avançamos na carreira, como nós falamos lá no início, né? Poxa, você vai subindo, segundo Deus vai abrindo as portas, as janelas, como Malaquias, né? Se eu não vos abrir as janelas, Deus quando vai abrindo, que você vai subir na carreira. E Deus vai dando esse avanço naturalmente para você. Mas Jesus nos diz que encontramos sentido quando nós humilhamos. Se Jesus e seu reino estão em colisão com os valores desse mundo, cai, o Senhor nos chama a segui-lo. E o primeiro passo para esse seguir, desse seguir, é a caminhada, é a lavagem dos pés e a cruz, onde que ele faz essa comparação, né? A lavagem dos pés, onde que ele lava a paz aos pés do discípulo, e a cruz que ele vai aplicar. Então Pedro não suporta que ele vê aí Jesus em posição desprezível, né? De submissão. Não quer permitir de jeito nenhum que Jesus vai lavar os seus pés, tá? E Jesus explica que ele está fazendo e seu significado, versículo 12 para frente que nós lemos, né? Jesus humilde, seu humilde serviço ali aponta para o que em seguida ele faria na cruz do Calvário. Então, a gente olhando, ou se a gente só lê essa parte, a gente não vai entender. Mas se a gente ler o outro contexto, a gente vai acabar entendendo o que Jesus está lavando, por que Jesus está lavando os pés ali, é que ele está simbolizando ou está referindo o que ele vai fazer na cruz do Calvário. Mas em vez de água, ou, né, o seu sangue que seria derramado agora, será agente purificador que lavará os seus pecados,
lava os seus pecados, transforma em templo do Espírito Santo. Então ali está usando água, mas na cruz é o sangue de Jesus que será derramado, que vai lavar o ser humano, todo aquilo que chegar diante do Pai. O que Jesus diz a Pedro é que se não humilhar e não aceitar aquilo que está prestes a fazer ali, não só no ato do lavar, mas no ato da cruz, Pedro não terá parte dele. Então, Jesus está mostrando, se você não está entendendo, eu vou explicar melhor. Então, daqui a pouco eu vou passar pela morte. Se você não for lavado pelo sangue, você não faz parte de mim. Então, esse lavar dos pés, querido, é um simbolismo do lavar espiritual. Jesus sabe que se esses homens orgulhosos não se humilhar para receber a graça, querido, nunca serão capazes de compartilhar a graça. Ou se Jesus conhece esses homens orgulhosos da sociedade, dessa cultura que nós vivemos, querido, se não humilhar para receber a graça, receber o senhorio e servir Ele, nunca serão capazes de compartilhar a graça e o amor de Deus. É isso que Deus está mostrando. É isso que Deus está chamando os seus discípulos e mostrando para nós, para a igreja hoje. Se a igreja não se humilhar e viver como o mundo vive, orgulhoso de não receber a graça e não colocar Jesus como Senhor da vida, ou Senhor do que rege tudo, jamais poderá compartilhar dessa graça do reino dele. É isso. Essa passagem ensina isso. Quebrantamento. Então, você não pode servir a outros em nome de Deus, querido, se não aceitar o serviço que o Filho de Deus, Jesus, prestou. Não tem como eu servir, fazer boas obras e pensar que eu estou caminhando para o céu e fazendo em nome de Deus, se eu não aceitei unicamente e suficientemente o que Cristo fez na cruz, mas sim eu busco auxílio, busco em nome de X, em nome de criatura. Você está errando, nós estaremos errando, ou fulano estará errando, ou o ser humano estará errando, ou a pessoa estará errando, porque está servindo em nome de Deus, mas não aceitou a obra salvífica de Jesus Cristo, ou diz, é incapaz, aí eu preciso buscar ajuda, então não temos. Segunda coisa, versículo 10, a graça diária. Então aqui Jesus fala sobre o relacionamento deles com Deus agora. Olha o versículo 10. Declarou Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então aqui Jesus está trabalhando nesse relacionamento deles com Deus agora, e eles tomaram o banho, o que significa o quê? Que estão em um relacionamento com Deus por meio, por virtude da sua fé em Jesus. Tá? Em outras palavras, eles foram o quê? Justificados em Cristo Jesus. Mas Jesus diz que o banho precisa ser acompanhado pela purificação diária, ou a graça diária da santificação. Tá? Então, a santificação diária, ou lutarmos contra o pecado, lutarmos do abandono desses pecados. Não se pode viver da graça do passado, ou do ato do sacrifício de Cristo é suficiente, mas eu tenho que buscar constantemente o reflexo disso na minha vida. Eu não posso simplesmente dizer, não, Cristo morreu e eu vou viver uma vida, tá? Como Paulo fala, eu vou agora, diante da graça tudo, justificado, eu vou viver mais no pecado para a graça ser maior? Não, de maneira alguma. Precisamos da graça de hoje, o perdão de hoje. Ou nós estaremos refletindo cada dia mais a graça.
Terceiro lugar, revendo agora João e Tiago, né? Meu tempo já esgotou, né? Já 8h30. Então, Tiago, filho de Zebedeu, que foi morto por Herodes muito cedo, tá? João não era mais o mesmo após derramado do Espírito Santo, pode ser visto nos escritos posteriores, 1 João, 2ª, 3 João, é a carta dele, tá? 1 João 3,16 diz: nisso conheceis o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recurso desse mundo e ver seu irmão padecer necessita e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora, João não está mais preocupado em sentar em direita, sentar. Não, agora João está preocupado em fazer o que aquele mestre, aquele próprio Deus encarnado fez, servir de fato e de verdade. Agora João está lavando os pés figuradamente, de fato e de verdade, auxiliando aqueles que necessitam. O que transformou, foi o serviço prático e sacrificial de Jesus. Foi o serviço prático e sacrificial de Jesus na cruz e a todas as bênçãos que fluem da sua obra. E não tem mais ninguém que flui bênçãos de obras, querido. Porque a bênção salvífica é só em Cristo Jesus. Se há esperança para os discípulos, como João, há esperança para você, esperança para mim, esperança para nós. Ele foi perdoado e preenchido com o Espírito Santo, ou enchido pelo Espírito Santo. Essas são as boas novas do Evangelho. Jesus veio para aqueles pecadores que sejam salvos e transformação que terminará na glória, junto com Deus. Filipenses 1,6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, o que? Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quarto lugar, servindo os outros. Pense em 3 pessoas. Primeiro, vou te dar as 3 pessoas, tá? Pense 3 pessoas. Uma pessoa querida. Fácil, né? Já vê na tua mente 300, não, uma só, tá? Pense numa pessoa difícil que você tenta evitar. Talvez choveu mais ainda. Não, pense numa pessoa. Pense numa pessoa inimiga. Uma pessoa querida, uma pessoa difícil que você tenta evitá-la e uma pessoa inimiga. Mantenha essas 3 pessoas em mente. Considere os seguintes textos, tá? E seguintes orientações práticas desses textos. Primeiro texto: sejam dedicados uns com os outros. Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Segunda coisa, vai pensando nessas 3 pessoas. Honre uns aos outros. Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra uns aos outros. 3. Aceite uns aos outros. Romanos 15:7. Acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu. Continua pensando nessas pessoas. Acolhei-vos uns aos outros como também Cristo nos acolheu. 4. Carregue os fardos um dos outros. Gálatas 6:2. Leva as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Leve as cargas um dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E por último, suporte uns aos outros. Com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor.
Ficou mais fácil? Ficou mais fácil, querido, em amar, suportar aquela pessoa querida? Não tem problema, né, com ela. Aquela pessoa difícil que você tem evitado, ficou mais fácil? O inimigo ficou mais fácil? Talvez não, querido, mas é mandamento nós amarmos e cuidarmos. Facilidade não vai ter. Vai ter compreensão do que Cristo nos manda fazer. Por isso, é que nós clamamos constantemente que Deus dê a sua graça e nós sermos servos fiéis como Ele nos ensinou. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos a Ti, damos graças e suplicamos a Ti. Pedimos que o Senhor nos dê, Pai, condições de sermos servos úteis, servos que obedeça o que o Senhor nos deu, nos mandou fazer. Servos que reflitam a Tua obra, servos que glorificam o Seu santo nome, servos que amam obedecer às Suas leis. Perdoa-nos pelas nossas fraquezas, mas nos dê condições de fortalecermos a nossa fé, o dom que o Senhor nos deu, o presente que o Senhor nos deu através da Tua graça nessa cruz, a vida eterna, a compreensão novamente de compreendermos o que o Senhor quer, qual é a razão do Senhor nos fazer, criarmos e permitir que nós nascêssemos, glorificar o Seu santo nome e termos unicamente alegria no Senhor. Obrigado, Pai. Que isso possa refletir diariamente na nossa vida as demais pessoas. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a nossa vida ricamente nessa noite maravilhosa. Que a graça do Senhor esteja sobre vocês, sobre nós, sobre a nossa família. Uma ótima noite. Até domingo, pela manhã, 9 horas, e domingo às 19h30 ou 7h30, né, da noite, o nosso culto Mandamentos Esquecidos. Falamos sobre adoração, né, e também perdão. E domingo que vem nós vamos trabalhar mais um mandamento esquecido. Shalom Adonai!